Muita coisa já tinha acontecido e eles estavam vivendo um novo momento depois de caminharem por 45 anos no deserto. Eles estavam finalmente chegando à terra prometida. Como a gente dizia, querido, tem um dia que a rede fica cheia. Amém? Aí Josué, capítulo 14, no versículo 6, diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor. Presta atenção nisso aqui. Mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, aqui já é Calebe falando. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E eis que agora estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes fortificadas. Os anaquins eram gigantes. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arbá. Este Arbá foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Pai querido e amado, que teu Santo Espírito, que conhece as nossas vidas, conhece o momento de desafio de cada um, a luta que cada um está carregando, está vivendo, enfrentando, que teu Santo Espírito venha alimentar a nossa fé, e que essa fé não fique vazia, mas que essa fé produza movimentos que traga resultados diferentes para nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é muito bom. Graças a Deus. Querido, se tem uma coisa que mexe com as pessoas, que provoca, às vezes, conflitos dentro de uma família, são questões de herança. Partilha de imóveis, de bens, de valores, de terras. Isso é uma coisa, queridos, que provoca muito movimento dentro de uma família, porque alguns, às vezes, se sentem prejudicados. Alguns se sentem, vamos dizer assim, tiraram algo que era seu de direito. Alguns se sentem usurpados. Alguns se sentem roubados. Tiraram alguma coisa à força que era sua por direito. E esse é um assunto, queridos, que não se esquece no meio de uma família. Quem tem família sabe que é assim. É um assunto, negócio de herança, papai deixou para ela, não deixou para ele, papai fez isso, mamãe fez isso, a vovó não deixou, e não sei o quê. Isso não se esquece. Isso fica ali no meio daquela família, rondando de um lado para o outro, né? Está sempre se falando
está sempre se lembrando. Queridos, quem aqui, nós dos mais velhos, não se lembra quando um ex-presidente congelou a poupança de todo mundo? Isso foi há 30 anos atrás. E tem gente que não esquece. Não esquece. Roubou a minha poupança. Não é mesmo? Então essas coisas de herança, elas criam, às vezes, problema dentro de uma família. E foi algo parecido aqui, que eu estou falando isso, só para a gente se situar, foi algo parecido assim que aconteceu com Caleb. Caleb foi um dos espias que foi visitar a terra. E ele trouxe um relatório positivo para Moisés. E Moisés ficou tão contente com o relatório positivo, que Moisés disse: olha, a terra que você pisou vai ser tua. Moisés foi boca de Deus para Caleb e disse: olha só, essa terra vai ser tua. Então, Caleb deve ter ficado muito contente, saber que ele ia ter uma terra, que ele ganhar um monte, sei lá o que, né? O que Moisés falou para ele, ele deve ter ficado muito contente. Só que depois disso, a vida de Caleb teve uma reviravolta, minha gente. Você sabe que a vida tem reviravoltas. Às vezes aquilo que era certo se torna duvidoso. Aquilo que para você era seguro, daqui a pouquinho se torna inseguro. E Caleb, querido, em vez de receber a sua herança, ele foi parar no deserto, por onde caminhou 45 anos. Enquanto isso, querido, ele caminhava no deserto, os gigantes tomaram conta da terra dele. Tomaram conta do Monte Horebe, construíram cidades fortificadas, e Caleb caminhando no deserto. Essa é uma hora, queridos, que a revolta toma conta do coração de uma pessoa. Puxa, aquilo ali era meu. Foi-me dado por direito. E está na mão de outro. Você entende o que Caleb sentiu, querido? Tem alguma coisa assim parecida lá na tua família? Né? Alguma coisa parecida? Algo que era seu por direito, você perdeu. Alguém usurpou. Nós temos a história de Jacó, queridos, que usurpou a bênção do seu irmão Esaú. Isso acontece em família, querido. Se não acontece na sua, se ajoelhe e dá graças a Deus. Porque eu conheço. Na minha família eu me lembro. Quando minha tia morreu, e já estava um filho de um lado e a filha do outro, discutindo sobre a herança da minha tia velha lá, morta. Nem podia se defender. E na capela já discutindo. Quem ia ficar com a casa? Estou falando de besteira aqui, né, minha gente? Então, querido, essa hora que alguém pega algo que era teu, toma conta de algo que é seu, rouba algo que é seu. Quem já teve aqui o carro roubado, a casa roubada, a carteira roubada, o celular roubado? Essa é uma hora que a revolta entra no coração. E a revolta, ela nunca vem sozinha. Ela está sempre acompanhada. Ela está acompanhada de raiva, ela está acompanhada de ódio, ela está acompanhada de vingança, ela está acompanhada às vezes até de uma raiva assassina. Vou lá matar aquele fulano. No entanto, querido, a palavra de Deus diz que que Caleb caminhou 45 anos no deserto, a fé dele não se abalou. A fé na confiança que Deus, da herança que Deus tinha deixado para ele, não se abalou. Diz a palavra de Deus, você leu junto comigo 3 vezes,
que apesar dos apesares, ele perseverou em seguir ao Senhor. Amém. É um milagre ter gente aqui que hoje ainda persevera em seguir ao Senhor. Quanta coisa você já passou, quanta decepção, quanto desapontamento, quanta traição, quanta coisa que você viveu e, no entanto, nada isso abalou a sua fé. Você continua perseverando em seguir ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Caleb é um exemplo para a gente, querido, de mansidão, que foi dito aqui, de mansidão, de fé, de paciência. Olha para essa pessoa simpática que está perto de você e diz: isso é a tua cara. A mansidão em pessoa, a paciência em pessoa, a perseverança em pessoa. Amém, querido? Graças a Deus, querido. Guarda isso. Todo deserto um dia chega ao fim. Amém? Amém? Todo deserto um dia acaba. Todo deserto ele tem um limite. E 45 anos se passaram e eles saíram do deserto rumo à terra prometida. Mas Caleb, queridos, não se esqueceu da promessa de Deus. Não se esqueceu da herança que Moisés tinha prometido para ele. E na hora que Josué foi dividir as terras foram sorteadas, Caleb, ele voltou a sonhar com a sua herança, né? Ele reivindicou o que era dele por direito. Você se lembra que Moisés falou comigo e contigo, que eu ia pisar, essa terra que nós pisamos seria minha. Então Caleb, mesmo 45 anos depois, ele disse assim: não, me dá agora esse monte, né? Porque Horebe, queridos, é um monte, é um complexo de monte, é o monte mais alto da Palestina. Você, para chegar lá no pico do Horebe, você gasta de 4 a 6 horas, porque ele é muito alto e ele é cercado de vales muito frutíferos, vales que dão muitas coisas, né? Você sabe que lá a água que vai para cima desce para o vale, e o vale sempre é fértil, né? Então, Caleb disse: dá-me agora esse monte que o Senhor falou naquele dia. Eu ainda tenho força para fazer o que for necessário. Olha que palavra boa para a gente repetir, querido. Eu ainda tenho forças para fazer o que for necessário para receber as bênçãos que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu ainda tenho força. Quem é que tem coragem de dizer isso para quem está do lado? Eu ainda tenho força para fazer o que for necessário. Ele diz, né? Se quem me prometeu estiver comigo, não vai ter gigante, não vai ter cidade fortificada, não é, queridos? Olha aqui, queridos, a fé. Olha a fé de Caleb. Ele tinha certeza que ele ia ter força para derrubar os gigantes? Ele tinha convicção de que ele ia tomar posse daquela terra? No entanto, ele disse: olha, se Deus está comigo, se quem me prometeu estiver comigo, não é? Eu vou botar gigantes para fora, eu vou fazer o que for, eu tenho força para o que for necessário, porque se Deus está comigo, se Deus é por nós. E diz a palavra, querido, que Josué abençoou Caleb e deu a Caleb Hebrom. Presta atenção. Josué o abençoou e deu a Caleb Hebrom. E Hebrom passou a ser de Caleb. Aqui tem uma coisa que a gente precisa entender, querido. Primeiro, as coisas acontecem no reino do Espírito. Amém. Amém? Amém. Depois elas acontecem no físico. Por exemplo, tua filha vai viajar e diz: minha filha, vai com Deus, que Deus te abençoe, que Deus abra toda a porta na tua frente, que você cresça, prospere e só aconteça coisas boas lá para onde você vai. Amém.
Presta atenção, querido. É só daqui. Depois é que acontece lá. Amém. Primeiro a gente liga no céu. Amém. Depois é que a gente liga na terra. Amém? Primeiro acontece no mundo espiritual, depois no mundo físico. É interessante, se você pegar o livro de Josué mais para frente, quando Jericó foi tomada, foi a mesma coisa. O próprio Josué disse: olha, Deus entregou Jericó e seus valentes nas suas mãos. Ele deu, ó, Jericó é de vocês, mas o povo ainda ia ter que rodear, ia ainda ter que gritar, ia ainda ter que fazer muita coisa. Mas primeiro as coisas correm no mundo do espírito. Ou seja, primeiro as coisas acontecem no céu. Você liga no céu com a sua palavra, com a sua oração. Depois ela acontece no físico. Eu não tenho como não comparar isso com uma doença, querido. Você sabia que a doença, toda doença, ela começa na alma? Primeiro ela adoece na alma. Depois ela vem para o corpo, para o físico. A cura, queridos, também é assim. Uma pessoa, primeiro ela é curada na alma. Depois é que a cura vem para o corpo. É por isso que o médico entra na enfermaria, queridos. Dona Maria, como está hoje? O que ele está fazendo, querido? Uma provocação. Para ver que resposta que vem. Porque a resposta que vem, queridos, vem da alma. Dona Maria, como é que está passando hoje? Péssima. Dona Maria, como está hoje? Estou bem melhor que ontem. Não vejo a hora de ir embora desse hospital. Veja só, querido, a cura já está na alma daquela pessoa. E já vem para o físico. Amém, queridos? Amém. Então, é interessante que no mundo espiritual, se podemos dizer assim, também é assim. Josué deu Hebrom para Caleb. E Caleb recebeu a sua herança. Você prestou atenção? Ele recebeu a sua herança por um motivo específico. Porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Amém? Amém? Ele perseverou em seguir ao Senhor. Você está de parabéns, meu irmão. Amém. Porque tu já passou por tanta coisa, tanta decepção, tanta derrota, tanta coisa que não deu certo. E, no entanto, você ainda insiste em seguir a Deus. Você insiste em servir ao Senhor. Ainda está aqui nessa igreja de mãos levantadas, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. E aí, querido, a gente não sabe como é que isso aconteceu. Não sei como é que aconteceu, porque a Bíblia não fala. Mas Caleb conquistou Hebrom. E diz a palavra lá no finalzinho que a terra repousou da guerra. Tem uma versão que diz que a terra teve descanso. Isso é interessante, querido. A terra repousou da guerra, porque lá em Hebrom era um lugar de contenda, era um lugar de discórdia, porque tinha um povo que usurpou a terra que era de outro. E Deus não abençoa essas coisas, minha gente. Deus não abençoa, não é? Vai a mulher e rouba o marido da outra. E pensa que vai ser feliz. Deus não abençoa. Estou falando besteira aqui, minha gente. Vai alguém e toma posse da casa do outro. Na minha família tem isso. Estou falando da família de ninguém, estou falando da minha. Roubou. Está gravado, né, Pablo? E é fria. Vamos mudar de assunto. Família, cada um tem a sua. Você tem a sua, cuida da sua, que eu cuido da minha. Amém? Olha só, querido, é interessante aqui a gente, porque Hebrom
era um lugar de contenda, é um lugar que havia guerra. Por quê? Era uma terra roubada, era uma herança roubada. E quando Hebron voltou para Caleb, ou voltou não, pela primeira vez veio para Caleb, porque Caleb é quem tinha recebido, Hebron se tornou um lugar de vários acontecimentos bíblicos. Daqui para frente, só aconteceu coisas extraordinárias no Monte Hebron. Foi no Monte Hebron que Davi reinou por 7 anos, antes de conquistar Jerusalém, né? Porque Hebron fica a 30 quilômetros de Jerusalém. Davi reinou 7 anos, não é? Então veja só, queridos, Hebron foi uma bênção para Caleb, mas foi uma bênção para a descendência dele. Foi uma bênção para o povo de Deus. Foi uma bênção para o coletivo. Eu tenho repetido isso tanto aqui, queridos. Quando Deus traz uma bênção para você, Ele não está olhando só para você. Está olhando para a tua família. Está olhando para os teus filhos. Está olhando para a tua casa. Está olhando para todos que vão vir depois de você. Amém, querido? Não é? Então, queridos, essa é uma palavra de encorajamento para nós, queridos. Amém. O bispo estava pregando, quando ele falou, um momento ele falou uma coisa de, meu Deus, essa é uma palavra para nós, nos 25 anos, para a gente voltar a sonhar, para a gente voltar a buscar, para a gente voltar a procurar, para a gente voltar a bater a porta. Não abra da mão da herança que Deus lhe deu, da herança que Deus lhe prometeu. Não abra a mão desse sonho que você já esqueceu. Não abra a mão daquilo que é teu por direito. Amém, querido? Viktor Frankl, querido, eu já falei aqui dele várias vezes. Ele é autor de vários livros. A Vida Tem Sentido, né? Esse homem, Viktor Frankl, foi um médico que sobreviveu ao Holocausto. Ele passou por 3 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E ele dizia uma coisa que às vezes é difícil da gente entender, mas que tem todo um sentido. Ele dizia, porque as pessoas perguntavam, como que ele sobreviveu a 3 campos de concentração? Como que ele não morreu lá? Passou fome, perdeu não sei quantos quilos, o homem ficou pesando 40 quilos, mas sobreviveu. Amém? Então ele dizia uma coisa, quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. É difícil de entender isso aqui, querido. Quando você tem um porquê aquele porquê juntinho, não é o porquê. Quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Vamos aplicar aqui. Qual era o porquê de Caleb? Por que ele perseverava? Por que ele não entrava naquele cordão de murmuração, de reclamação, mesmo no deserto, caminhando, mesmo sabendo que a terra dele estava ocupada por gigantes? E ele perseverava. Por quê? Por quê, minha gente? Gente, o que ele tinha? Qual era a promessa que ele tinha recebido? Receber a terra por herança. Ele tinha uma herança, minha gente. E o porquê dele era a herança que era dele. Entendeu, querido? Quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Qual era o porquê dele? Eu tenho uma herança. Qual era o como? Gigante. Cidade fortificada. A terra dele ocupada. Mas quando você tem um porquê, não, peraí, é minha herança. Você enfrenta qualquer como. Amém? Então, querido, por quê? Qual é o teu porquê? Por que você quer o que você quer? Alguém aqui quer alguma coisa? Amém? O que você quer?
Saúde. Por que você quer saúde? Para trabalhar, muito bem. Alguém aqui quer dinheiro? Uma pergunta. Por que você quer dinheiro? Pagar a conta, fala logo. Tem que pagar aluguel. Eu quero ganhar dinheiro porque eu tenho que comprar uma casa. Eu quero sair da casa da sogra, não aguento mais minha sogra. Então entenda, querido. Isso aqui é interessante para a gente pensar. Por que você quer o que você quer? Aí é que muita gente se embanana, porque tem muita gente que não sabe o que quer. O que você quer? Paz. E para que tu quer paz? Quer paz para quê? Para parar de brigar? Entendeu, querido? Quando você tem um porquê, por que eu quero ganhar mais dinheiro? Tem alguém aqui querendo ganhar mais dinheiro? Por que eu quero ganhar mais dinheiro? Alguém aqui tem vontade de comprar uma casa? Comprar um carro? Trocar de celular? É interessante isso, querido. É um conceito interessante. Quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Se você sabe que tem uma herança que foi deixada pelo teu pai, pela tua mãe, lá em Portugal, você vai deixar ela lá em Portugal? Eu vou lá em Portugal. Eu vou atrás. Peraí, mas deixou, meu avô deixou para mim. Aí você enfrenta, querido, o primo, a prima, a tia. Você enfrenta qualquer um porque é algo que é teu por direito. Quando você tem um porquê, não tem como que te pare. Não tem gigante, não tem cidade fortificada, não tem impossibilidade, não tem impedimento. Amém? Então olha só, querido, essa é uma palavra para você pensar. Leva essa palavra para a tua vida, né? O que você está vivendo, qual foi a herança, a promessa, né? Que você recebeu, mas alguém te deu um golpe. Quem aqui já levou um golpe? Alguém te deu um golpe, né? Alguém roubou o que era teu. Amém? Roubaram o teu sonho, roubaram, uma porta se fechou, um gigante se colocou. Então, repetindo, querido, porque isso não é fácil de entender. Se você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. E o nosso grande desafio aqui, querido, não é a idade. Olha só, Caleb tinha 85. Quem tem 85 anos aqui? Tu tem 85, Nelson? É mesmo? Amém? Louvado seja Deus. De onde você veio, Nelson? De onde você veio? Onde é que você mora? Não, hoje? Mas aonde? Santo Cristo. E tu veio lá do Santo Cristo? Veio de carro? VLT. 85 anos, querido. Glória a Deus. Ainda sabe o endereço da igreja nova. A gente aqui no aniversário, muita gente antiga apareceu. Então eu chegava na frente das pessoas: você se lembra quem sou eu? Aí a pessoa: sei, é o pastor Roberto. Eu digo: ah, que bom, ainda está me reconhecendo, hein? Eu também lembro quem é você. Então, querido, olha só. Se você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. O nosso grande desafio, que eu dizia, querido, não é idade, não é tempo, não é gigante, né? Diga para o teu irmão: não tem gigante que você com Deus não possa derrubar.
Não tem muralha que você com Deus não possa saltar. Amém, querido? Amém. Então, não é gigante, não é cidade fortificada. Nosso grande desafio sempre, querido, é a fé. Porque com fé eu tenho força. Com fé está todo mundo murmurando, reclamando ao meu redor, mas eu persevero em seguir ao Senhor. Queridos, a perseverança na fé é uma grande virtude diante de Deus. Amém? É uma grande virtude diante de Deus. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui, não são poucos não, alguns de nós aqui somos como Caleb. Temos passado o que temos passado, mas temos perseverado em seguir ao Senhor. Temos perseverado na fé. Estou aqui, estou de pé. Estou aqui, não estou derrubado. Eu estou aqui porque Deus tem me sustentado. Nós estamos aqui porque Deus tem estado ao nosso lado. Muita luta, muita prova, mas o Senhor tem nos sustentado, fortalecido, e a gente está perseverando na fé. Amém? Olha só, querido, alguns de nós temos perseverado apesar de desertos, apesar de cidades fortificadas, apesar de gigantes. Então, queridos, essa palavra eu entendi quando o bispo estava pregando na ordenação do Pablo, né? Eu entendi. Teve uma hora que ele falou exatamente assim, e eu pedi para minha esposa, me dá uma caneta, me dá uma caneta. Em que ele falou assim: volte a sonhar. 25 anos, querido. Quanto chão para trás. Mas volte a sonhar. Porque a nossa tendência é, querido, agora eu aposentei. Agora eu vou ficar vendo o jornal. Agora eu vou ver a Ana Maria Braga toda manhã. Eu falo sempre para Maria José: olha lá, o vovô levando o neto para a escola. Olha lá, a vovó foi para o mercado levar comida para casa. Os folgados estão tudo dormindo em casa. É a vovó que está levando a comida. Amém, querido? Então presta atenção, querido. Essa palavra aqui é para você. Volte a sonhar, meu irmão. Amém? Amém? Volte a se lembrar das promessas que você recebeu. Volte a se lembrar da herança que te roubaram. Amém? Tem alguém aqui que teve uma herança roubada? Não estou falando só de dinheiro não, minha gente. Muita coisa. Volte a sonhar, querido, porque essa herança já está a caminho. Amém. Diga para o teu irmão: a tua herança está chegando. Ela está chegando, e ela não vai ser um bem só para você. Ela vai ser um bem para você e para a tua descendência. Ela vai ser um bem para você e para todos que vierem depois de você. Amém? Então, uma salva de palmas ao Senhor. Primeiro, querido, uma palavra de gratidão, né? Se nós estamos aqui, queridos, é porque a gente tem perseverado em seguir ao Senhor. Você já teve muitos motivos para abandonar a igreja, para abandonar o ministério. Pergunta se eu já tive vontade de abandonar o ministério. Não pergunta não, porque eu respondo. Mas a gente tem perseverado em seguir ao Senhor. Amém? A gente tem perseverado, e porque a gente persevera, Deus nos abençoa. Meu irmão, tu aguentou tanta coisa. Quanta coisa você já passou. É só mais um pouco e a tua rede vai ficar cheia. Profetiza aí para o teu irmão, para a tua irmã. É só mais um pouco e a tua rede vai ficar cheia. Amém? Quem é aqui que ele tem coragem de dizer: é verdade, eu sou uma pessoa que tenho perseverado em seguir ao Senhor?
Tem alguém aqui assim? Amém? Tenho levado cada lambada, mas eu persevero em seguir ao Senhor. Às vezes sou atacado, sou ofendido, sou magoado, sou desprezado, sou rejeitado, sou excluído, mas eu persevero em seguir ao Senhor. O meu Redentor vive e Ele vai me abençoar. Amém? Você pode ficar de pé? Amém. Glória a Deus. Jesus hoje tem uma oferta missionária também. Mas olha só, deixa eu aplicar isso aqui na vida da gente. Abaixe sua cabeça, querido. A palavra que foi pregada para você nessa manhã é uma palavra de fé. Eu disse, citando Vitor Frank, né? Que quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Quando você tem algo por qual você luta, não tem obstáculo que te pare. Amém, querido? Então eu queria que você identificasse dentro de você o que é que você quer. Para você pensar, o que é que você quer? Quer dinheiro? Quer saúde? Quer a salvação da tua casa? O que é que você quer? Deixa eu aprofundar essa palavra. Por que que você quer o que você quer? Caleb lutava, querido, porque ele tinha uma herança. Então nada parava ele. Identifica, querido, o que que você quer? Ah, eu quero ver os meus netos. Que eu não tenho nenhum. Por que que você quer ter neto? Para deixar descendência? Alguém diga amém aí para mim. Então, identifica o que você quer, querido. Por que que você quer o que você quer? Agora também identifica, querido. Quais são os obstáculos que você tem? Quais são os impedimentos? Quais são os gigantes? Quais são as cidades fortificadas? Eu gostei muito desse versículo que Caleb usou. Procurando ele. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Eu queria fazer uma oração específica, querido, para nós. Primeiro, você identifica o que você quer. Segundo, identifica quais são os obstáculos, os impedimentos, as barreiras, os gigantes, as cidades fortificadas. E nós vamos pedir a Deus a força para fazer o que for necessário para que aquilo que a gente quer, venha acontecer na nossa vida. Não vai ser uma bênção só para nós, mas vai ser uma bênção para toda a nossa descendência. Caleb recebeu Hebrom e Hebrom se tornou uma bênção para todo o povo de Deus. Eu queria que você aí, com as suas orações, com a sua palavra, identificasse: Deus, o que eu quero é isso. E o grande impedimento, o grande obstáculo é esse. E o que eu quero te pedir, Pai, é força. Força e fé para fazer o que for necessário para eu ver essa bênção acontecer na minha vida e na vida de todos que vierem depois de mim. Porque Caleb recebeu uma bênção que ficou para todos os seus descendentes. Pai querido e amado, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui, porque apesar de tantas lutas, tantos gigantes, tantas dificuldades,
nós temos perseverado em seguir ao Senhor. A nossa fé tem sido provada, como nós estávamos cantando, mas nós temos perseverado. E hoje eu te peço mais, Pai. Caleb disse: Senhor, a força, eu tenho a força para fazer o que for necessário. Então, Pai, eu te peço, além de fé, força para fazer o que nós precisamos fazer para ver a tua herança, a tua promessa, a tua bênção acontecer, não apenas na nossa vida, mas em toda a nossa casa, nossa família e até nos nossos descendentes. Abençoa o meu irmão, Pai, abençoa a minha irmã, que ela tenha fé. Até aqui ela tem caminhado, até aqui ela tem se sustentado, até aqui o Senhor tem ajudado ela não desistiu. Já foi tentada a desistir muitas vezes, mas não desistiu, insistiu. E aqui está, Pai, que ela persevere em seguir ao Senhor e que ela veja a tua bênção se cumprindo na vida dela, como também aconteceu na vida de Caleb e tantos outros narrados na Bíblia. Eu abençoo a minha irmã, que ela receba a força de Deus, força do alto, revestimento de poder, para fazer o que for necessário para a situação ao seu redor mudar e o teu nome ser glorificado e exaltado. Nós oramos em nome de Jesus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.